Minha mãe era muito rígida em questão de educação e pelo fato dela me prender muito, não me deixar trabalhar, não me deixar estudar, nada, eu me sentia muito pressionada, presa. Comecei a estudar, comecei a envolver com amizades e foi quando daí comecei a frequentar baladas, festas, que eu comecei a beber, que eu não coisas que antes eu nunca fiz, comecei a fazer. Eu tinha uma agonia que eu não conseguia passar um final de semana em casa. Eu acreditava muito nas pessoas e aquilo me fazia sofrer demais, porque eu me decepcionava, cada vez mais me decepcionando. Meu nome é Evelyn, eu tenho 26 anos e vou contar um pouco da história da minha vida para vocês. Com meus 13 anos, a minha mãe chegou à igreja e chegou a nos levar, forçado. Só que daí eu gostei e fiquei e ela saiu. E eu fiquei dos meus 13 aos 18. Próximo aos 17, eu cheguei a 16, 17, cheguei a ser obreira, entreguei o meu uniforme e quando foi com 18, eu saí. E a minha mãe era muito rígida em questão de educação e pelo fato dela me prender muito, não me deixar trabalhar, não me deixar estudar, nada, eu me sentia muito pressionada, presa. Meu pai era gaúcho, meu pai se separou da minha mãe e foi para Porto Alegre, então eu decidi ir para lá. Então eu fugi, disse que ia para a escola e simplesmente peguei os meus materiais e fui embora. Cheguei lá, comecei a estudar, comecei a envolver com amizades e foi quando daí comecei a frequentar baladas, festas, que eu comecei a beber, que eu não coisas que antes eu nunca fiz, comecei a fazer. E comecei a gostar, porque até então, por ser novidade, né? Então eu comecei a sair, passava a madrugada toda, antes eu tinha que chegar mais cedo em questão dos horários, por causa do meu pai, que ele não deixava, né? Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, cada vez mais eu ia passando a chegar mais tarde. Eu achei até o ponto de chegar às 7, 8 horas, às vezes até mais tarde em casa, 8 horas da manhã que eu digo, né? Então eu comecei a cada vez mais me afundar em bebida, cada vez mais me afundar em questão dessas baladas que eu me sentia, eu tinha uma agonia que eu não conseguia passar um final de semana em casa. Eu não percebia também que eu tinha depressão e o meu refúgio eram as baladas, eram os amigos, então eu comecei a me envolver com cocaína e nesse meio tempo eu usava, porque por eu ser muito insegura, muito tímida, eu ia para as festas, então eu não sabia nem como ficar, então eu bebia bastante para poder me soltar e começaram a me oferecer, então eu entrei assim por curiosidade. Eu acreditava muito nas pessoas e aquilo me fazia sofrer demais, porque eu me decepcionava, cada vez mais me decepcionando. Os meus relacionamentos, máximo, durava 4 meses e acabava nem eu mesmo. Por quê? Porque quando eu gostava da pessoa, a pessoa não gostava de mim. E quando a pessoa gostava de mim, eu não gostava dela. Então isso foi passando de um para o outro, parecia que cada pessoa que saía da minha vida tirava um pedaço de mim e fazendo eu desacreditar naquela coisa que eu imaginava em questão de casamento. Foi quando uma amiga minha comentou de um lugar que bebia para ganhar. E como eu e minhas amigas, beber para nós era, a gente bebia rindo, né? A gente bebia mais que homem, que entrava na festa uma, embora 7, passava o tempo todo bebendo, para nós aquilo ali não era nada. E meio que despertou uma curiosidade, mas eu não sabia o que era exatamente, né? O que era isso aí? Disseram que era uma balada. E peguei e falei que eu queria descer para o salão, o dono da casa até disse para mim, tu vai se arrepender porque eu trabalho com isso há muitos anos e eu sei o que é essa vida, então tu é uma guria direita, coisa e tal, né, não entra. E eu não, estava muito revoltada, estava com ódio, foi quando daí o ódio, a raiva de mágoa de homem começou a crescer dentro de mim e o que me alimentava a fazer era o ódio. Daí eu virei garota de programa. Fiquei durante 2 anos envolvida nisso. Começo assim foi muito, parecia como é novidade, entendeu? Parecia que estava muito bem, só que é tudo ilusão, uma mentira. Eu quis sair 2 vezes e não conseguia, porque é como se fosse uma droga, entendeu? Que por mais que tu tenta sair, tu não consegue, porque a pessoa muda a cabeça, o errado passa a se tornar certo, a pessoa sai fora da realidade. O corpo aguenta, mas a cabeça não, porque antes de eu ir para lá, eu pegava e ficava me preparando para chegar lá, porque eu só conseguia mesmo se eu bebesse, né? Eu ficava me preparando no sentido assim de pegar e não, eu gosto disso, me convencer, só que eu não gostava daquilo ali. Até um dia eu virei para ele assim, mas nem para isso eu sirvo, não sirvo para nada, entendeu? Nem para isso eu sirvo,
Porque daí com o tempo veio tudo ao mesmo tempo que tu tem tudo, tu não tem nada. Aí foi quando eu me lembrei de Deus. Comecei a me lembrar de tudo que eu vivi antes. E eu tinha vontade de voltar, mas eu achava, o que eu vou fazer cada vez mais? Eu tinha mais medo em questão das minhas dívidas, porque eu estava devendo muito. Muito assim, no momento que eu estava passando ali, pra mim, né? Se eu saísse daquilo ali, como que eu ia pagar, trabalhar direitinho e pagar aquilo ali? E daí foi quando eu falei pra Deus, ó Deus, quer saber de uma coisa? Eu ouvi, liguei na programação da rádio e falei assim, ó Deus, eu não quero mais viver dinheiro, família, amigos, essas coisas que no mundo nada me chama atenção. Eu perdi o gosto, tudo, o prazer de viver. Eu quero morrer, só que eu sei que eu não posso me matar, então o Senhor me tira do mundo. Me tira porque eu quero sair daqui e não posso me matar, não posso fazer nada, porque pra mim nada tem mais graça. Foi quando eu falei que aquilo ali me deu uma vontade de ir na igreja. Em 2 semanas, assim, eu me entreguei mesmo de corpo, alma e espírito, porque eu via que era aquilo ali que eu precisava. E daí eu fui batizada com o Espírito Santo. Não tem sido fácil, mas Deus tem me dado força para me poder vencer cada luta, cada batalha que vem. Então hoje eu não tenho mais depressão, eu era dependente da companhia, dos lugares, dos outros, eu não sinto mais essa necessidade. Deus começou a me dar sonhos, esperanças, o que a pessoa precisa, aquela força interior para a pessoa enfrentar as coisas. Então Deus tem me dado.